Vamos começar aí um podcast aqui hoje. Legal, gente, boa noite, obrigado de verdade, um prazer estar aqui nesse bate-papo, vai ser muito legal. Eu estou muito feliz em ter sido convidado para ser o anfitrião desse podcast aí. Você que já é um cara conhecido aqui em Brasília, pelo seu trabalho e também pelo seu histórico. Não é porque eu te conheço que eu vou deixar de fazer algumas perguntas espinhosas. Valeu. Mas eu quero que antes disso você já vá se apresentando aí e fala um pouco mais. Legal, gente, boa noite, obrigado de verdade, um prazer estar aqui nesse bate-papo, vai ser muito legal para a gente compartilhar experiências, conhecimento e também conhecer um pouco mais, né? Todo personagem que se lança para a política, ele precisa compartilhar um pouco dele, um pouco das suas ideias, da sua trajetória, da sua vida, para que as pessoas tenham confiança e segurança de apostar, de acompanhar e de, inclusive, conceder a valiosa riqueza que é o voto democrático, né? Então isso é bem importante. Esse aí quem está falando é o Jajá, filósofo, ou é o Jajá pré-candidato? O Jajá, é um só o Jajá. O Jajá não tem compartimentos que separam ele não, tá? Isso é legal porque, na verdade, nós temos a nossa personalidade, ela é formada por valores e experiências que desenvolveram e, portanto, ela se apresenta em diversas circunstâncias da mesma forma. Por isso que a coerência é um valor tão bom, porque é quando uma personalidade se define independente do ambiente da mesma forma que sempre se define, isso é ótimo, é a tal coerência, né? Então, é um Jajá mesmo, é o mesmo filósofo, político, professor. Melhor ainda, porque o que a gente quer aqui é suscitar bons temas, né, relevantes, ô Jajá. E você que tem conhecimento da cidade, até mesmo já de início, você é nascido, criado aqui, você se apresenta um pouco assim. Sou nascido e criado aqui, eu sou brasiliense, meus pais são nordestinos como a maioria dos brasilienses, eles chegaram aqui há muito tempo, meu pai é pernambucano, minha mãe é maranhense, e eles chegaram, como todo nordestino que chegou aqui, começaram a construir sua vida, muita dificuldade. Eu tive um aprendizado familiar muito bom de honestidade, esforço, trabalho, coisas que a gente vive em casa mesmo. Isso foi ótimo para mim. Depois de um tempo, eu quis ser missionário. Eu tinha um desejo enorme de servir, de colaborar, de fazer trabalhos voluntários desde sempre. E eu entendi naquele momento que ser missionário era a forma que eu poderia ajudar as pessoas, colaborar e tudo. Então eu fui 8 anos missionário, seminarista, estudava para ser padre. Num determinado momento eu reconheci que essa não era a minha vocação e com muita tranquilidade, com muita clareza, eu decidi, falei com meus orientadores espirituais e voltei para aqui, para Brasília. Nessa época eu estava no México. Isso me proporcionou, Thiago, uma experiência que eu jamais teria tido, de estudar em faculdades incríveis, universidades incríveis, de fazer cursos que eu nunca teria feito, de acessar o mundo de uma forma que eu nunca teria tido condição de acessar. Por isso que eu falei o qualificadíssimo Jajá, que eu te conheço e sei. Mas eu também falei do filósofo, tentei ver se havia essa quebra, mas é porque eu queria começar com uma provocação. Eu acho que, do ponto de vista filosófico, todos nós, o ser humano, ele é filósofo, ele é político por natureza. Só que alguns se propõem a se aproximar mais da política. Então, se candidatar e querer fazer a mudança mais proeminente ali. Outros ficam mais só na condição de eleitores, né? De eleitores mesmo. Você é um cara que já teve uma participação aí em 2018, que teve uma expressiva votação. Se você puder dar esse prazer para falar da sua história nesse campo público aí. Ótimo. Uma coisa curiosa, Thiago, que é legal compartilhar, é que realmente na política você tem vários espectros de atuação. Hoje nós, na linguagem moderna, nós chamamos da cidadania passiva, que é aquela que vota, e a cidadania ativa, que é aquela que se coloca como candidato, voluntário para o voto.
Isso aconteceu desde a origem da Grécia. Você tinha lá, no início, no berço da democracia, as pessoas que tinham maior aptidão e maior conhecimento se colocavam como voluntários para convencer a polis, a cidade, a praça, de que aquele tema era relevante para a cidade, e a maioria das pessoas que ali estavam decidiam o rumo da cidade, e assim nasceu a democracia. Isso todo mundo sabe, mas tem uma coisa da democracia grega que é legal, e que é uma aplicação muito boa para os dias de hoje, é que na Grécia você definia os idiotas e os políticos. Os políticos eram os que se interessavam pela polis, pela cidade, pelas coisas dos outros, não pelas deles. Era o que buscava o bem comum. Ele podia estar lá cômodo fazendo as coisas dele, não. Ele ia para a praça para defender os interesses da comunidade, da polis. Os idiotas eram os que cuidavam dos seus próprios interesses. Agora veja que inversão de valores. Hoje nós temos uma política repleta de idiotas. Pessoas que cuidam dos seus interesses. Com todo respeito, né? Mas estou falando o raciocínio grego de que, assim, pessoas que cuidam dos seus interesses são idiotas. E os que cuidam do todo, do bem comum da polis, são os políticos. E você até falou dos sábios se lançavam mais proeminentemente ali para receber, né, para ter o cargo mesmo. E eu ia te perguntar isso, já estava até aqui no meu esquema. Qual seria uma característica desejável? E aí eu estou querendo que você extrapole aí, tanto para um político do executivo, quanto para um político do legislativo, que eu acredito que sejam, você também concorde comigo, que são perfis diferentes. São perfis diferentes, nada impede que alguém tenha os dois perfis, ou se desenvolva mais ou menos bem ou mal em um ou outro. Mas a característica principal de um personagem político hoje, pode parecer que é o básico, e a gente sabe que é o básico, mas é a integridade. A integridade não é só honestidade. Integridade são um conjunto de valores que torna aquela pessoa inteira. A palavra íntegro, integridade, quer dizer sem emendas, sem remendos, sem desvios. É uma pessoa inteira, íntegra. Isso quer dizer que em qualquer circunstância essa pessoa tem uma conduta aparente, transparente, coerente e moral. Isso é integridade. Então, acho que a integridade é um dos pilares, tanto que hoje numa grande empresa, uma Google da vida ou qualquer outra empresa, você tem um compliance, você tem uma governança que exige o quê? Regras claras de integridade, para que o personagem, a pessoa ali, não comprometa a imagem da instituição. Então, esse conjunto de valores morais e de valores pessoais é o que eu espero como primeiro num personagem político. Mas não somente, isso não é suficiente, porque nós teríamos aí uma política moralista, educativa, orientadora e pouco efetiva. Então, nós temos que perseguir um perfil de pessoas com integridade suficiente, e um perfil de gestão, de competência técnica, e aí difere legislativo e executivo. No executivo, claramente uma competência técnica de gestão, e aí uma habilidade absolutamente focada na gestão pública, que é muito diferente da gestão privada, tem suas similaridades. Eu até comparo que a gestão privada é um carro de Fórmula 1, e a gestão pública é um caminhão, Fórmula Truck. Então, assim, você pode até ser eu ia falar Ayrton Senna, mas é um exemplo um pouco mais da minha época, mas você pode ser um Lewis Hamilton, e você coloca você num caminhão da Fórmula Truck, você não vai conseguir ficar nem em último lugar, capaz de você capotar o caminhão. Então, são duas pilotagens distintas, mas são ambas pilotagens. Então, tem suas similaridades. Então, essa qualidade de gestão, essa qualidade técnica, de capacidade, de saber tocar um negócio complexo, onde você não tem domínio sobre as pessoas que estão em hierarquia abaixo de você, são servidores, às vezes concursados, às vezes não, às vezes comissionados, você tem Então, é um desafio muito grande. A pessoa tem que saber passear nesse meio. Então, duas primeiras características, a integridade
e a Tá, capacidade mas aí deixa eu te técnica. apertar um pouquinho, porque eu tinha pensado em outros tipos também, estudo, grau de estudo, eu tinha pensado em idade, experiência, identidade com a cidade, você que já disse que é nascido aqui, então você já conhece a cidade. Não dá para você criar o seu reduto eleitoral do nada e daí então querer né, achar que compreende a cidade quando não compreende. Isso, E falar também de escolaridade, de formação esse técnica, terceiro pilar, o terceiro pilar apoio. o primeiro pilar que é a integridade, o segundo é a capacidade técnica, o terceiro é o conhecimento empírico da realidade, o conhecimento de causa, ou seja, eu estou entrando na política, mas vem cá, você sabe, por exemplo, onde fica o bairro Santa Luzia aqui do DF? Você sabe onde fica o Sol Nascente? Você sabe onde fica Pedregal? Você sabe onde fica... Você sabe onde fica... Você conhece essas realidades? Você sabe quais são as dores do seu, digamos, cliente, no caso? Você sabe quais são as dores do paciente cidadão? Você sabe quais são as dificuldades que ele enfrenta? Esses três pilares, eles tornam um personagem extremamente... com uma probabilidade muito maior de dar certo, se você tiver a união desses pilares. Agora, não digo também que nesse terceiro pilar, que é um caso quase uma assimetria de informação, uma nova pessoa não possa adquiri-lo. Se ela tiver os dois primeiros, essa assimetria de informação ela é rapidamente absorvida por uma pessoa perspicaz. Então, não conheço nada aqui, mas a minha habilidade de gestão ela me dá uma condição de, em um curto espaço de tempo, adquirir esse conhecimento local, que é assimétrico, assim, você pode não conhecer hoje, mas pode conhecer amanhã. Então, nada impede, tá? Então, para mim, esses são os três grandes pilares aí que formam um personagem seguro para a política, tá? Uma coisa que eu gosto muito em você é isso, essa sua serenidade de fazer uma análise com muita preocupação de não excluir pessoas, não taxar, não rotular, mas deixando bem claro aí que você também considera que só vontade política não é suficiente. Porque às vezes tem pessoas, nunca foi e nunca será. Às vezes tem gente com boas ideias, com boas iniciativas, até com... Iniciativa eu acho que já é um pouco mais do que ter a vontade. Isso. Porque existe uma certa ideia de glamourização do político no Brasil. É o que eu chamo de transformar o político em autoridade. Isso é um erro nosso, é um erro cultural nosso, não é só nosso, tá? É um erro que existe em várias democracias do mundo, porque realmente está atrelado ao poder, o cargo de um mandatário, mas é um erro. Assim, nós não poderíamos considerar o político uma autoridade, porque isso distancia ele dos demais, e isso faz com que pouco a pouco ele vá perdendo essa conexão que é, digamos, a alma, a essência da democracia. Se você for ver, eu sei que não dá para replicar uma democracia direta como era na Grécia, a nossa democracia é indireta, mas essa conexão das pessoas, de sentir a temperatura da vontade das pessoas, que a internet está trazendo de volta, por isso que a crise democrática no mundo inteiro, ela se dá exatamente por isso, porque essa reconexão do grande público com os personagens políticos colocou em xeque as instituições democráticas. E isso a gente está vendo no mundo inteiro. Então, assim, esse contato direto a gente perde quando a gente transforma o político em autoridade. O político tem que ser, e hoje mesmo a gente comentava em algum momento sobre isso, o político tem que ser um representante próximo e acessível das pessoas. É difícil a gente chegar a isso no Brasil, né? E se alguém faz, parece que é uma Madre Teresa de Calcutá, né? Mas é simplesmente uma pessoa que está se conectando com o cidadão da sua cidade, né? Olha só, eu ia falar da representatividade. Aí eu tenho que bifurcar. Isso. Autoridade, representatividade e populismo, aquele populismo mais barato de todos, que é fazer aquele teatro todo, aquela pirotecnia completa e só para manter aparências. Mas agora, autoridade de alguma maneira ou de outra ele tem que ter, porque ele vai ter atribuições do cargo e vai, institucionais, né? Institucionalmente falando, não é livro debaixo do pano, né, não. Mas ele tem sim, bem como tem responsabilidades. Tem. Porque atribuições elas vêm com as responsabilidades. Isso.
Então eu queria meio que ir por essa linha aí, para a gente fazer uma reflexão nisso. Vamos falar desses 3 pontos, Vamos então. ler representatividade, autoridade e populismo barato. Tá, não sei se você lembra, eu esqueci o nome da colega, mas teve um vídeo de uma venezuelana, se não me engano, falando do populismo no mundo em espanhol, faz uns 4, 5 anos atrás ou até mais. Ele repercutiu mundialmente, dela falando do populismo e tudo mais, fazendo crítica a essas grandes autoridades populistas da América do Sul e tudo mais. Eu acho que o populismo, ele é um estágio menos desenvolvido da escolha racional, da escolha mais racional. O populismo geralmente é alimentado por uma escolha mais emocional, mais carismática, e menos racional, menos lógica. É óbvio que não dá para esperar que na democracia as escolhas sejam racionais e lógicas. Isso de fato não é. Carisma. Isso de fato não é, tá? Não se dá assim na democracia. Aristóteles já sabia que, como Platão afirmou, o governo dos sábios, a aristocracia, era o governo ideal. Mas era um governo que não representava todo mundo. Então, Aristóteles defendeu a democracia não como se ela fosse a melhor forma de eficiência. Não era. Ela era mais representativa. Então, os meios de representatividade eles têm que ser fomentados e cultivados para que os personagens políticos sejam acessíveis ao cidadão. Então, todo meio de representatividade, de acessibilidade, de diálogo é bem-vindo. Aí a gente entra em outro ponto que é polêmico e que no Brasil é o pior desses meios. Eles são sequestrados e aí eles perdem o efeito. E ainda pagam de ser o meio democrático e de diálogo, e não são. Mas ok, deixa esse parêntese pro lado. Na próxima. Pode colocar, mas deixa esse parênteses aí. Então, assim, representatividade sempre, meios que ajudam a representatividade sempre. O populismo é uma doença, não vou falar que é uma doença, ele faz muito mal, mas não é uma doença, mas é um estágio inferior de evolução a uma democracia mais qualificada, madura, mais responsável. Então, eu entendo que o Brasil, a América do Sul como um todo, ela tem ainda esse estágio de evolução democrática, por ser um continente mais novo, porque os nossos índices de educação, desenvolvimento humano, etc., são mais baixos, é a verdade, comparado com outros lugares do mundo, e, portanto, esses personagens tendem a ter mais protagonismo, mais visibilidade, mais força política. Nem sempre são as nossas melhores escolhas, como eu falei, mas são escolhas que são democráticas. Perfeito, mas vamos ficar mais atento aqui agora em termos de representatividade, porque hoje quando a gente fala em representatividade, na nossa CLDF, por exemplo, a gente poderia dar o exemplo do Congresso também, mas vamos falar da CLDF, são 24 cadeiras. Será que quando se fala em representatividade a gente não incorre num erro de tentar segmentar a sociedade em 24 tipos? Por exemplo, se você for pegar só em termos de profissão, você não vai ter um representante para enfermeiro, um para professor, um para médico, um para engenheiro. Servidor público são tantas carreiras. Aí se você for tentar pegar também diferenças interpessoais de cor, de credo, de orientação sexual, geografia, de geográfico, de salário, então assim, eu acho que é por isso que a gente volta para aquela história do sábio, porque o sábio ele vai estar lá pensando em todos com uma cabeça mais, sabe, com uma pensada mais de todos, e não assim, eu estou indo lá, vamos supor, se eu sou enfermeiro, então eu vou aqui defender minha categoria, mas ele não vai estar lá como representante da sociedade só para aquilo. Vai chegar um momento que ele vai ter que julgar contas públicas, ele vai ter que fiscalizar. Teve alguma luz aí na tua cabeça aí? Solta o verbo aí pra gente. Então, eu concordo plenamente de que as vagas, os espaços democráticos políticos não são suficientes para representar os espectros humanos, nem geográficos, nem pessoais, nem profissionais, nem nada. Então, é uma bobagem
achar que cada grupo tem que ter uma representação. Na verdade, não é uma bobagem. Isso é um desvio do raciocínio de representatividade para um raciocínio de identitarismo exacerbado. Então, esse identitarismo exacerbado, onde você quer elevar qualquer mini grupelho para um grupo de representatividade política, é um erro. E não é que eles não mereçam cuidados e pautas e atenção política. Eles merecem, por menor que sejam. Então, não estou tirando o valor desses grupos, por menor que seja. Mas, ao mesmo tempo, essa cultura de identitarismo exacerbado, ela quer transformar qualquer aglomeração de 5 pessoas num grupo que tenha poder de agenda política, representação política e pautas políticas para pleitear e tudo. O que acontece com isso? Sobretudo no Brasil. Nós temos um problema gravíssimo de fragmentação da democracia e asfixiação da democracia nos ambientes onde ela mais precisaria existir, e eu explico agora. Por exemplo, num partido brasileiro, existe democracia? Não. Não existe democracia no Partido Brasileiro? Não existe. Existe um feudo, com dono, com decisões autoritárias, com agendas definidas claramente por 1 ou 2 chefões do partido e ponto. Isso não é democracia. E por que não existe democracia nos partidos? Porque se eu discordar do chefão, e se eu tiver poder, eu crio outro partido para mim. E eu crio outro se eu discordar do outro, eu crio outro que eu discordar do outro, eu crio outro se eu discordar do outro. Nós temos 40, 50 partidos e, óbvio, as cláusulas de barreiras atuais estão diminuindo os partidos, mas olha onde nós chegamos, um país com uma extrema fragmentação partidária que não representa ninguém, porque todo mundo quer representar um grupinho, outro grupinho, e virou uma bagunça. Agora, num governo que teve o histórico de governo de coalizão no Brasil, essa fragmentação partidária, você sabe onde ela vai parar. Nos conchavos políticos, nos arranjos de corrupção e tudo isso. Num duelo ideológico. Porque se a gente for pensar em... eu vou te apresentar um pouco de uma questão que eu sempre tenho. De representatividade, a gente meio que se depara num maniqueísmo, num duelo entre grupos ideológicos mais proeminentes. E aí, então, eu queria, até para te conhecer um pouco melhor, para que você também se apresente um pouco mais, você consegue cravar o seu espectro ideológico? Você acha que isso é relevante? Mas se você fosse para dizer assim para o povo, olha, eu sou de direita, eu sou de esquerda, sou de centro, sou comunista, sou socialista, você consegue fazer uma análise sua? Eu consigo, com certeza. Não porque eu precise, porque as pessoas hoje querem. Isso. Pronto, então assim, você consegue? Claro que consigo. Se quiser que eu me coloque em um ambiente político, eu me coloco com clareza. Mas te deixa desconfortável falar sobre isso? Não me deixa desconfortável, porque a comunicação é isso, você fala para as pessoas entenderem. Uhum. Se eu quero que as pessoas entendam quem eu sou, eu vou me posicionar para ela entender. Isso não faz diferença na minha vida. Isso não modifica a minha vida. E vou me definir claramente, mas vou começar só colocando, olha que confusão mental que esses posicionamentos políticos hoje causam para qualquer pessoa de conhecimento sofisticado sobre espectros políticos. Vamos lá. Inseridas mesmo no debate político. Olha que difícil. Você é socialista então, rapaz? Você é um socialista russo que está em guerra com o socialismo globalista europeu, ou você não é nenhum nem outro? Os dois são. Não, os dois são. Por incrível que pareça, ainda é um socialismo que defende valores que são até mais conservadores, no caso da Rússia, família, não sei o quê. Tem valores lá que são bem arraigados, bem ortodoxos, é a palavra mais precisa. O outro não, já tem um mundo mais aberto, questões valorativas mais abertas, e estão em confronto nesse momento. 2 mundos sociais, se dizem sociais. Agora eu te pergunto, na cabeça dessa turma aí, como eles se definem? O raiz ou o europeu globalista? Então, essa é a confusão. Agora querem que a gente se defina quando nem eles estão em guerra.
estão em guerra. Então imagina, que confusão. Aqui pra gente, eu deixo muito claro, tá? Eu sou uma pessoa claramente de direita, e a minha primeira experiência de decepção com o socialismo foi quando eu estava na catequese na minha igreja em Sobradinho, aqui no DF. Eu era um garoto, não devia ter mais que 10 anos, e chegou um rapaz na minha sala de catequese, reuniram todas as salas de catequese, chegou um rapaz lá, até me lembro, uma camisa vermelha, e ele começou a falar para as crianças: você é oprimido ou você é opressor? Aí a criança falava: não sei que você é opressor. A criança não falava mais que era opressor. Então você é oprimido, você é o pai explorado, você é não sei o que de mais-valia, não sei o que de não sei o que, não sei o que de não sei o que. E eu, criança, de uma família extremamente simples, modesta, olhava meus pais que trabalhavam pra caramba, minha mãe lavava roupa, vendia roupa, meu pai era marceneiro, fazia cachorro-quente. E eu falava: meus pais não são oprimidos não, e nem são opressores, são pessoas felizes. Eu sou feliz, eu sou de um lar feliz. Não tem nada de oprimido e opressor. Mas olha, e aí eu, um garoto de 10 anos, levantei a mão e falei: ô tio, eu não sou nem oprimido, nem opressor. Então você é opressor, você só não vê. E começou a acusar um garoto de 10 anos, eu me lembro tanto daquele personagem, e ali foi o meu primeiro embate com uma ideia socialista irracional, onde quiseram me colocar um rótulo que era absolutamente incabível, por mais que a situação da minha vida fosse a que ele quisesse encontrar ali, para dizer que nós éramos oprimidos do sistema, de sei lá o quê, de não sei o quê. Então, assim, a partir dali, eu tive sempre muito discernimento e muita aderência a valores conservadores de família, a valores de cristãos. Nós somos uma nação cristã, eu fui missionário, portanto eu tenho o meu espectro de valores muito próximo dos valores de Jesus Cristo, é o que eu quero para mim, para os meus filhos, para minha família, e disso eu não abro mão. Isso é mais que a política para mim, inclusive, Tiago. Assim, o universo espiritual que eu quero desenvolver, a educação dos meus filhos, a minha vida, a minha moralidade, ela é principal para mim, porque é ela que vai me dar segurança para ser um homem honesto enquanto esposo, enquanto político, enquanto professor, enquanto profissional, enquanto qualquer coisa. Não é que uma pessoa que não seja religiosa não possa ser, pode. Perfeitamente. Mas esse conjunto de valores, eles são anticorpos, para que a pessoa possa se defender das seduções políticas, das seduções do poder, das seduções de tudo. Então, assim, todos nós podemos cair. E vou te dar uma experiência política para concluir esse raciocínio. Salomão, na Bíblia, dizendo ser a Bíblia ele o ser mais sábio de tudo, se corrompeu por poder, luxúria, todos os tipos de pecado que você quiser. Então, assim, se ele não se safou, nós que temos que nos cuidar, porque eu não sou bem longe de ser um Salomão. Então, assim, eu preciso me cuidar para manter meus valores, certamente. E eu até me lembro de uma frase dos sermões do padre Antônio Vieira, da escola, quando eu lia, e ele falava o seguinte: se o tempo e a energia das pessoas se atrevem até com as mais duras colunas de mármore, quem dirá o que elas podem fazer com os nossos incólumes corpos de cera? Isso. Tipo, a gente tá passível mesmo a erro. Tá passível a erro, a corrupção, a corrupção humana mesmo. Vigilante. É vigilância. E vigilância está muito associado, no meu ponto de vista, já com formação de equipe, de estrutura, com pessoas confiáveis, pessoas que também te blindem para que você não esteja tão próximo desses meandros aí que... Posso te dar um dos melhores teorias políticas que eu acredito, pode parecer brincadeira, mas a turma nerd, que é uma turma que eu, inclusive, me identifico muito, vai gostar. Para mim, o melhor exemplo visual de teoria política que nós deveríamos adotar é O Senhor dos Anéis. Tolkien ali, ele foi brilhante na exposição da teoria política dele. Ele primeiro falava o seguinte, Tiago: o poder era o anel era o poder.
E o anel era importante, inclusive, ele não era desprezível, era algo muito importante, precisava existir. Mas ele corrompia todos que usavam, todos que colocavam no dedo. E tinha mais uma coisa, quanto mais você usava, você achava que ficava mais poderoso? Não. Você ficava mais dependente, mais frágil, mais corrompido. Você perdia, inclusive, suas feições naturais até virar um bicho. Era corrupção mesmo, até visual. Ou seja, aquele personagem que usa o poder demais, ele perde toda aquela pessoa inicial que entrou, ela vai sendo desfeita. Agora, o melhor da teoria dele é que, qual foi a solução que ele deu para você usar o poder? Ali tinha um grupo de notáveis. Quem foi o escolhido para carregar o poder? O mais simples, o mais frágil, o menos capaz, digamos assim, o Frodo. O Frodo. Enquanto os outros personagens super-heróicos eram muito importantes, mas não eram os que tinham a capacidade de carregar esse anel. E o que eles fizeram? Uma aliança para que um usasse o anel, os outros ajudaram, para que ninguém usasse o anel, mas que eles conduzissem o anel da forma mais correta e justa possível. E entre eles decidiam qual era o melhor para aquilo. Então, e mesmo Frodo, honesto, uma pessoa simples, de dignidade, de integridade, quando ele punha o anel, ele se corrompia e se encontrava na fraqueza dele. Então, para mim, essa teoria é perfeita. Se você quiser sobreviver na política, cerque-se de pessoas sábias, capazes, melhores que você. Muito melhores que você. E, inclusive, também tem a questão do tempo. No executivo tem a questão de reeleição e tal. No legislativo, que é o que você é pré-candidato hoje, não tem. Você pode ficar toda uma saga, aproveitando aí os termos aí né? Será que trilogias, quadrologias de 3 horas cada uma? Será que tem alguém que tem a capacidade, esse condão de ficar por 30 anos, 40 anos no legislativo, e compreendendo bem a dinâmica e as reviravoltas que a sociedade dá? Então, o conceito de democracia é a vontade máxima, o maior da população. Então, se a população quiser, ele pode porque é capaz, é possível acontecer. Eu não acho que seja saudável. Então, assim, eu sou contra sucessivas reeleições, até acho que uma reeleição pode premiar um bom mandato, como também não, mas aí é uma questão acidental. Então, eu sou contra as reeleições e acho que o ideal, na minha opinião, de modelo político, de reforma política para o Brasil, seria nenhuma reeleição. Isso nos afastaria do populismo, isso nos oxigenaria a democracia. Obviamente que isso não é possível num mandato de 4 anos, que a gente sabe que é extremamente acidental, e com eleições de 2 em 2 anos, que também prejudicam muito o andar da gestão, da parte administrativa do Brasil. Eu sou servidor público, então eu sei o quanto uma eleição impacta no rumo do trabalho do executivo. Então, se nós pudéssemos unificar as eleições e termos um mandato maior, sem reeleição, para mim, mesmo que isso fosse um estágio de aprendizado democrático, de doutrinação metódica de como ser mais eficientes e ao mesmo tempo não ficar com carreirismos políticos, então para mim seria ótimo. Desculpa, já. Maior quanto? 8, 10, 15 anos? Não, nós temos alguns modelos, né, de 5 anos, 6 anos. No México são 6 anos. Eu acho 6 anos extremamente adequado para um projeto de político ou público, melhor dizendo. Mas então, mantendo assim, também aquele período de transição de um para o outro, né, que sempre existe. Até mesmo no nosso modal, hoje tem aquele período que é o de transição, até mesmo na questão das leis de... Teria que ter um período de transição e tudo. Até por causa das leis orçamentárias e tudo mais. Mas, ok, para mim seria 6 anos sem reeleição. Reeleição para nenhum cargo. Nem legislativo? Nem legislativo. Ousado. Isso aí, nem qual legislativo. A probabilidade disso ser apreciado Não, apreciado pode, porque tem propostas de reforma política de todo tipo. A forma dele ser aceito hoje, acho difícil, porque a política
é A gente um, volta lá nos caciques políticos que você é estava um falando. jogo de desejo. Então, my precious, muitas My pessoas precious. querem. E essas pessoas que querem, elas não permitiriam que a democracia fosse tão oxigenada assim. E assim, vamos lá. Tem problema ter reeleição? Não tem. Nas democracias menos maduras, isso é um problema. A reeleição sucessiva. Nas democracias mais maduras, a própria população se encarrega de fazer um voto mais seletivo e tudo mais. É isso que eu ia falar agora, porque quando a gente pensa em tripartição dos poderes, a gente vê cada um dos poderes podando um ao outro. Agora, no caso dos caciques políticos, dessas entidades que estão aí, tem um agente político que é capaz, que é o votante, que é quem está atento ali e vendo o seguinte, poxa, esse cara só está ali porque, em alguma medida, você aquece a permanência dele lá. Então, assim, eu gosto muito de você, Jajá, porque você sempre faz um pensamento que é para esclarecer, deixar tudo mais claro para os outros e com isso, fazer com que também tenham a possibilidade de fazer perguntas, às vezes até reputam perguntas bobas, mas às vezes são perguntas simples, mas de difícil resposta. Com certeza. E você traz muito isso eu fico muito, muito feliz quando escuto alguém que pensa um pouco mais adiante. E pensa não só como você é, como na sua formação, como você conseguiu ter um estudo e tal, mas você pensa também o seguinte, poxa, a gente pode facilitar para o outro. E aí a gente entra também no aspecto de dimensionamento do Estado. Quão grande deve ser o Estado, ou quão pequeno, qual é o tamanho exato para que ele interfira na medida certa do indivíduo? Eu acho que entrar naquela sua palavra que você ressaltou algumas vezes, o Estado tem que ser sábio, tem que ser perspicaz. O Estado ideal, ele não é um Estado definido em regras absolutas. Uhum. A configuração de Estado para cada país é diferente, tem que ser diferente. Cada país tem que entender qual é o seu momento histórico, qual é o momento histórico da sua população, qual é o momento... Isso vai fazer com que, tendo na mesa todas as peças de Lego que montam a democracia, eu possa escolher as que melhores se adaptam para a minha realidade e construir um modelo para mim. Então, vamos lá. Eu acredito que o Estado tem que oferecer, o principal que o Estado tem que oferecer para um indivíduo, para qualquer indivíduo, é a possibilidade plena de se desenvolver, de prosperar. Isso é que o Estado tem que dar. Se autodeterminar. Isso exatamente. Então o Estado, se ele pudesse escolher o que eu tenho que dar para um cidadão, para que ele possa, a partir daí, ter o melhor desenvolvimento humano possível dele, do Tiago, do João, da Maria, do José. Dê condições para ele prosperar. O que acontece é que, nas desigualdades que existem hoje na nossa sociedade, o Estado, até por um clamor social, ele embarca em missões onde claramente ele não tem vocação para resolver, nem condição técnica para resolver, nem condição... ele até poderia resolver em 100 anos, enquanto alguém com mais qualificação, com mais adaptabilidade, com mais foco naquele projeto, naquele problema, pudesse resolver em 10. Então, esse é o nosso problema hoje. Até falando de Brasil, para não ficar muito na teoria e para pontuar exatamente o que as pessoas querem ouvir, falando de Brasil, o Brasil é um país que tem muitas dificuldades sociais, sim. Mas o Brasil, para resolver suas dificuldades sociais, criou uma política assistencial que algumas vezes, ela coloca a pessoa como dependente do social. E uma boa política social, Tiago, ela tem, no dia que você entra nela, você tem que enxergar uma porta de saída linda e gigantesca. Para que a pessoa dê um passo ali e não se sinta dependente, nem menos valiosa, nem menor que outro qualquer cidadão, porque está com cartão de bolsa, porque está com cartão assistencial. Mas sim que ela entrou numa trilha de transição social, de evolução social, e que ela vai dar passos.
e o Estado está dando condição dela prosperar. Você entrou numa trilha de desenvolvimento social. Você pode dar passos e não pode ficar parado. Isso seria o melhor dos mundos para o Brasil. Projetos, políticas sociais que não criassem um clientelismo, uma dependência social, e sim uma trilha de prosperidade, uma trilha de desenvolvimento humano. Já conversar com você é sempre assim uma coisa muito densa. Você sempre traz muita coisa profícua para o debate. Mas assim, eu penso no pacto social. O Estado nasceu para, primeiramente, não deixar que a lei do mais forte imperasse ali, que um saísse matando o outro, pegando propriedade, se apropriando de coisas. John Locke, Thomas Hobbes. Isso. Agora, ele deu um salto e eu hoje entendo, queria que você fizesse um contraponto a isso, que ele tem que atuar sobremaneira na parte de educação, saúde, segurança pública e justiça. Justiça, se você não quiser contemplar aqui agora por causa do tempo, você pode deixar de stand-by, mas principalmente nessas áreas, que é educação, saúde e segurança pública. E educação eu ainda ponho ressalvas, porque a família é capaz de educar. A gente está passando tá aí. por homeschooling. Então, assim, já foi assim. Durante muito tempo nós vivemos com o ensino de casa, e ele era brilhante em alguns momentos da história do mundo, não aqui na nossa história recente do Brasil. Mas eu acredito que é um modelo que possa continuar existindo, não tem problema nenhum conciliar esse modelo com o modelo institucional que já existe, e as famílias podem ter essa liberdade de escolher entre esses modelos. Acho valioso. Então, na educação também tem um espaço imenso para que a própria família possa educar seus filhos. Certo. Agora, nas outras áreas, realmente, nós precisamos da atuação do Estado. Lembrando que mesmo na saúde, em circunstâncias ótimas, que não é o nosso caso, nós estamos longe disso, mas em alguns países a circunstância é tão boa, social, econômica da população, que o Estado pode até desleixar um pouco da entrega de produtos de saúde. Por quê? Porque o próprio mercado consome e as pessoas têm recursos para consumir a saúde em outro ambiente que não o público. Se isso acontecer, uma configuração ótima. Nós estamos longe disso. Mas na saúde também isso pode se dar. Talvez a segurança seja o único ponto onde nós temos aí uma dependência muito maior, porque aí tem a ver com a lei, com a ordem e a justiça, que apesar de ter as pessoas não verem a relevância dela, certamente uma justiça técnica e uma justiça do Estado, ela tem uma capacidade maior de ter isenção, de fazer o correto e tudo mais. Então, assim, para mim, o Estado pode fazer o melhor possível em todas as áreas, mas focando nas que são essencialmente de sua competência. A saúde é muito, a educação também, justiça e segurança são demais, assim. E economia, desculpa, já foi muito momento agora. E o Estado metendo a mão invisível, já tem a mão invisível, né, como conceito básico de economia. Isso. Agora, como é que faz o Estado? Até que ponto ele pode para fazer ali, se meter para a burocracia mesmo, para negócio, para empreendedorismo, abrir vagas, oportunidades? Acho que depois da crise de 29, da queda da Bolsa de Nova York, houve um grande alarde de que, olha, vamos sentar para conversar economia. A partir dali, a economia começou a ser um ponto mais de interesse e de atuação do Estado. Aqui mesmo no Brasil, nós tivemos uma atuação estatal decisiva quando nós tivemos aí a crise do café e os nossos cafeicultores estavam plantando café e não tinham para quem vender. O nosso Estado foi lá e comprou café para queimar, mas para não quebrar o Brasil, que vivia basicamente de café. E isso foi bem naquele período onde o Estado começou a ter essa preocupação em controlar a economia, manter a economia equilibrada. Então, veja bem, com as economias globais hoje, com as economias tão grandes e tão impactantes, decisivas na vida de todos nós, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, eu entendo que esse diálogo de acertos, não de conchavos, mas de, olha, tem alguma coisa errada aqui, tem uma bolha crescendo ali, isso tem que ser tratado em uma mesa de diálogo.
para que nenhum nem outro lado seja surpreendido. E se houver, em algum momento, eu entendo, uma atuação leviana ou irresponsável, mesmo que livre de um agente privado, obviamente que isso tem que ser observado. Para isso as agências reguladoras, as agências que estão aí. Porque, de certa forma, tudo que eles fazem lá, mesmo que sejam nesses centros econômicos maravilhosos, impacta na nossa vida. E se acredita que lá também pode ter pessoas com interesses prejudiciais? Pode. Então, o Estado não pode ser alheio, absolutamente alheio. O que ele não pode é ficar metendo toda hora, atrapalhando que aquele mercado que tem uma dinâmica de evolução e desenvolvimento muito autônoma, muito boa, seja atrapalhado. Atrapalhar ele não pode, em hipótese nenhuma, mas ao mesmo tempo deixar livre, de tal forma que ele não tenha controle nenhum, controle não possa enxergar nada do que isso é. De modo geral, você acha que hoje o Estado faz atrapalha mais? Atrapalha um pouco, né? O Estado atrapalha, com certeza. E aí é muito claro você ver isso. Em países ou em regiões onde o Estado deixa a economia mais livre, mais fluida, ela tende a prosperar em níveis aceleradíssimos. Em estados lugares onde o Estado regula demasiadamente ou tem uma atuação muito forte, a economia não avança. Até na China você pode ver isso. Exato. Então, assim, aí é aquela típica discussão que você faz com a realidade, com a evidência. Perfeito. Então, assim, não tem como. Porque senão a gente volta para a ideologia também. E tem como a gente querer resolver isso na base de ideologia. Qual que é a certa? Qual visão de mundo? Mas se a gente vier para o pragmatismo, a gente chegar a soluções considerando as pessoas, os agentes envolvidos ali e os interesses também, a gente sai muito melhor do que aquela pergunta idiota que eu te fiz no início de qual que era o seu espectro cravado ali. Mas ela é útil, tá? É uma pergunta útil. Eu sou muito perguntado também, como acadêmico. Mas vem cá, como é que você se identifica? Então eu tenho meio que um vício de perguntar. Mas a gente tem que responder, as pessoas querem saber. Muitas pessoas querem. E é legítimo que a gente fale. E eu não tenho problema nenhum de falar, meu pensamento está muito claro sobre minhas escolhas. E é isso, a democracia serve para que as pessoas olhem dentre os representantes o que mais lhe representa e possa fazer uma escolha por ele. Eu tenho só para concluir esse ponto, Thiago, nós temos um conceito errado quando a gente fala social, e eu queria muito que nós trabalhássemos isso no dia a dia para tirar isso e trazer a verdade sobre esse conceito. As pessoas às vezes, e isso é talvez uma dos pontos das reflexões pessoais minhas que eu vou botar nessa mesa hoje, que mais é objeto da minha reflexão e da minha maturação para ver se eu chego numa solução melhor. Hoje nós temos um espectro ideológico, já vou falar, o de esquerda, que ele tenta se identificar com o social mais que outros. E ele tenta fazer com que a bandeira dele seja o social e que tudo é social. E se você for ver no frigir dos ovos, na realidade mesmo, ali na nua e crua, você vê que não é bem isso assim. Então há um ligeiro engano na venda do produto socialismo para os nossos jovens, e é uma venda casada. Você se preocupa com o outro, você se preocupa... Então você é um socialista, você não sei o quê, você se preocupa com o mais pobre, você se preocupa com a pessoa carente, com a pessoa mais fragilizada, então você é um socialista. E aí você vai agarrando as mentes dos nossos jovens bem intencionados, fazendo com que eles pensem que aquele desejo de alteridade, de buscar o outro, de buscar, é um desejo socialista, e não é. Isso é um desejo humano de bondade. Os nossos jovens são pessoas boas e eles querem sim ajudar o outro. Mas se você quer ajudar o outro, não pense que você é um socialista. Ao contrário, você é um ser humano lindo, bom. A direita também tem pensata de social. E aí que tá, exatamente. Então, assim, não vamos colocar a bondade humana dentro de uma caixinha política, porque a gente esvazia o humano e enriquece a política desmerecidamente, porque quem inventou
essa história de ajudar o outro não foi nenhum antipolítico e nenhum partido político. Foi o coração humano que sempre quis ir atrás do problema do outro para resolver. Então, nós temos que tirar essa ideia de que socialismo é quem ajuda os outros. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. E por outro lado, desculpa, só para concluir, os nossos jovens de direita hoje, os nossos jovens com pensamento mais conservador, estão cometendo um grande erro. Porque eles veem um jovem, veem um adolescente, veem uma pessoa, veem seu tio, seu parente, falar uma coisa de bondade, ajuda, e eles começam, você está errado. Eles afugentam as pessoas por melhor traço Então, assim, isso é um erro. Uhum. É um erro. Nós temos pessoas boas em qualquer lugar do mundo e pessoas más em qualquer lugar do mundo. E nós não podemos colocar a bondade dentro de uma caixinha política. Isso é um erro. Então, para mim, isso é muito importante. Cara, eu estou satisfeitíssimo, já. É sempre um prazer conversar com você. Eu te agradeço. Vê-lo falando, ver suas reflexões extremamente verticalizadas, que não param ali só daquela profundidade de um pires. Você gosta de ir além e você tem essa boa vontade. Você acha que é socialista, mentira. Deixa eu te cumprimentar aqui. Não sou mesmo. Vou terminar aqui isso aqui. Se você quiser fazer umas considerações finais assim, para, sei lá. Eu acho que uma consideração muito prática, tá? Uma consideração muito prática sobre o que nós falamos hoje, e esse tem sido o meu mantra da minha pré-campanha, será da minha campanha e será do meu mandato. Nós sempre colocamos nesse momento desse ano, que são as eleições, nós depositamos toda a nossa riqueza, todo o nosso tesouro de esperança de mudança nesse momento. E é um erro. É um erro. Esse momento político, ele é um pequeno ponto dentro de uma trajetória de 4 anos que nós temos. Então, se você quiser um bom político, se você quiser que o seu voto tenha efeito de verdade, você não vai acompanhar seu candidato e não vai acompanhar seus conteúdos, conhecê-lo só durante o período de eleição. Você tem a obrigação de acompanhar seu político, seu candidato, durante 4 anos. Se todos nós eleitores, depois do dia que nós depositássemos o voto no número e no nome de um cidadão, a gente ficasse no pé dele 4 anos, por piores que fossem nossas escolhas, a nossa trajetória política seria melhor. Então, um dos males da nossa democracia é o abandono democrático durante esse período que transcorre entre uma eleição ou outra. Então, já ouvi muito isso de eleitor. Político só aparece aqui de 4 em 4 anos, pois eu devolvo a mesma problemática. Eleitor só aparece no dia de votar. Não vai no gabinete cobrar, não vai falar do seu problema, não vai levar a sua realidade, não vai acompanhar, e isso prejudica a performance do seu candidato. Se você quer ser bem representado, esteja próximo do seu representante, mesmo que seja para cobrar dele. E isso vai ter uma democracia muito mais saudável e um representante muito melhor. Então, esses são meus votos e eu quero que comigo seja assim. Eu quero realmente que o meu eleitorado me acompanhe 4 anos constante, mesmo que seja para bater, porque isso vai me manter bem, vai me manter correto, vai me manter íntegro. Eu não tenho dúvida. Cara, a equipe da produção já está falando aí, você também já teve um dia cansativo, tem mais trabalho para fazer, vamos encerrar por aqui. Valeu, eu te agradeço possa conversar demais. mais vezes também, porque foi ótimo. Isso aqui foi só a pontinha do iceberg, tem muita coisa para a gente desenrolar ainda. Se for o caso, a gente marca outras vezes aí. Sucesso na tua vida. Valeu, obrigado. Na tua empreitada. Tamo junto. Valeu, Thiago.